Então, em primeiro lugar, eu queria apresentar a proposta, que trata-se de um seminário Comunicação e Psicanálise Imagética. Queria também dizer para vocês que é um prazer enorme poder receber aqui o Dr. Jacó na Universidade de São Paulo, na ECA, e dizer para vocês que o que motivou esse encontro e esse seminário, em última análise, em primeira análise, foi a obra e a construção da psicologia imagética e da psicanálise imagética do Jacó Goldberg. Mas a grande questão é que a trajetória do Jacó, ela perpassou por questões de expressividade estética. Portanto, o Jacó é autor de uma série de poemas, de poesias, de textos, né, e de narrativas ficcionais. É extremamente ativo, inclusive, nesse aspecto de associar uma expressividade estética com um processo de reflexão no próprio Facebook do Jacó. Portanto, é uma pessoa extremamente atualizada nesse sentido. Por outro lado, o Jacó e os trabalhos que ele desenvolveu também imergiram em questões temáticas associadas à história, por exemplo, à própria instituição psicologia, ao próprio saber sobre o Brasil, sobre uma possível, quiçá, identidade da América Latina. Enfim, são temáticas, de fato, de uma diversidade e de uma forma de expressão absolutamente variadas, né? Refletindo com Jacó nos últimos, eu diria, 2 anos, praticamente, começou a me ocorrer a importância de nós começarmos um processo de reflexão, que poderia ser chamado de seminário, pela sua característica mais aberta, né, dentro da universidade, ou melhor, também dentro da universidade, né. E daí surgiu essa possibilidade de agregar boa parte das obras e das questões que o Jacó desenvolveu com as questões que eu venho desenvolvendo também ao longo, né, da minha carreira docente e de pesquisador. Num primeiro momento, nós começamos a pensar seminário, comunicação, psicanálise imagética, e pensamos o seguinte, quer dizer, por que psicanálise e não psicologia? E a nossa conclusão pela psicanálise é por um caminho mais desinstitucionalizado do saber, né? Quer dizer, a psicanálise tem, evidentemente, um vínculo com instituições, mas também tem um vínculo com narrativas, com o cotidiano, enfim, né? Até a própria história institucional da psicanálise é uma história muito cheia de problemas e de paradoxos, né, e de proximidades, né? Grandes teóricos da própria psicanálise não foram muito bem recebidos durante um bom tempo nas universidades e assim por diante. Então, a psicanálise traz um caminho um pouco mais interessante nessa construção. Por outro lado, existe também na minha trajetória e na trajetória do Jacó, uma preocupação com a relação entre psicanálise e história, né? O que aproximou, inclusive, questões entre narrativas históricas e a construção ou não de identidades, né, de diversidades e assim por diante. Desde de trabalhos de historiadores que se fundamentaram na psicanálise, quanto vice-versa, né? Quer dizer, quanto psicanalistas, como o próprio Jacó, por sinal, que pensou a história e que trouxe algumas questões relevantes que, quiçá, só poderiam ser pensadas a partir da própria psicanálise. Questões históricas, né, com um viés psicanalítico. Depois pensamos por que psicanálise imagética, e aí há uma discussão absolutamente voltada para as questões que eu chamaria, Jacó, de fundamentos na psicanálise imagética, que remetem
aos fundamentos de uma dicotomia da possibilidade de identidade do ser. Então, a busca de uma construção sempre, né, de uma imagem autorreflexiva e a impossibilidade de se visualizar nisso, de se sentir representado em algo. Mas eu vi nessa possibilidade, ou nessa teoria e nessa reflexão, uma série de coincidências com trabalhos que propuseram essa aproximação entre psicanálise e a história, né? No caso, na psicanálise imagética. Por que comunicação? Porque a comunicação traz esse discurso, vamos dizer assim, em prol de uma consciência, ou em prol da consciência de um sujeito, né, que compreende um processo de transmissão de signos, vamos dizer assim, que compreende de uma forma aparentemente objetiva, né, mas que, na verdade, sofre todo um processo de desconstrução dessa compreensão e contemporaneamente, numa velocidade maior ainda, a todo momento, né? Então, nós temos a comunicação como uma espécie de mídia da compreensão que não pressupõe apenas a estrutura tecnológica, midiática, mas que pressupõe uma espécie de construção e desconstrução de rede de sentidos, né? As coisas que eu construo como sentido para a minha vida, hoje eu já publico imediatamente, né? Aqui tem um elemento importante e contemporâneo na comunicação. E, por fim, as razões, o que justifica esse encontro de comunicação e psicanálise imagética é procurar ratificar o caminho construído até aqui e colocar questões, evidentemente, abertas, perguntas, metáforas, expressividades poéticas e assim por diante, para continuar pensando. Então, é um diálogo que não está somente na universidade e não está apenas preocupado com a questão acadêmica. E a gente que acha que esta é uma das melhores formas de repensar o lugar da academia. Buscando, na experiência estética, um grande diálogo para o pensamento, buscando num saber comum como saber cotidiano, também um grande diálogo e interlocução para o pensamento e, portanto, de certa forma, defendendo uma certa desconstrução, né, de um aspecto formal, técnico da academia, mas sem perder, evidentemente, o que a academia construiu, né, e que é de fundamental importância. Então, há sempre uma tensão aqui, e ao longo dos seminários, vocês vão poder se dar conta que essa tensão vai aparecer de forma estética, vai aparecer de forma, eu vou chamar de senso comum, né, e vai aparecer também de uma maneira acadêmica. E nós pensamos em algumas temáticas que eu vou lançar aqui, e depois o Jacó vai comentar alguns fundamentos para essas temáticas, né? Então, uma das temáticas que nós pensamos trata da falsa crise brasileira, crise, cronicidade ou desenvolvimento, né? Então, nessa temática aqui, a ideia é pensar o Brasil. E eu sou um profundo defensor, né, desta temática, principalmente pela presença do Jacó nessa discussão, né? Quer dizer, o Jacó tem uma biografia que é algo realmente impressionante em termos de testemunho histórico, né, das últimas décadas desse país, da história desse país, e sempre junto de várias personalidades políticas e do esporte e assim por diante. Portanto, é não só um testemunho, mas um agente aqui no caso da história, né? Alguém que estava ali junto dos fatos, e aí eu achei excelente poder discutir isso e nós podemos ouvir, evidentemente, essa forma tão híbrida do Jacó pensar, que traz um fato histórico, traz uma narrativa, traz uma interpretação, né, se quiserem, científica, mas ao mesmo tempo expõe isso de uma forma não neutra, mas pessoal também, né, não com neutralidade, mas de uma maneira pessoal e, quiçá, volto a insistir, estética,
dizer, a partir de uma expressividade poética. Então, a ideia da falsa crise brasileira passa por todas essas questões e passa, evidentemente, por uma discussão sobre o que vem a ser esse conceito de brasilidade. Né? Afinal de contas, que está ligado a uma concepção de nação, que está ligado, de um lado, a uma espécie de fantasia coletiva, e, por outro lado, a questões muito fáticas, muito concretas, quais nós estamos sentindo na pele, e cada vez mais, de uma forma cada vez mais forte, contundente, né, nos últimos anos. E, por último, a temática que nós pensamos, nomeamos de construção e autodestrutividade. Né? E aqui a gente vai, uma das ideias é emergir um pouco nessa noção de sujeito, ou melhor, numa noção de sujeito que está associada, no caso, né, do Jacó, a experiência clínica dele, desses anos todos, né, porque eu falei das publicações, que estão em várias áreas, mas tem todo o conhecimento, né, que está ligado, associado à experiência clínica do Jacó, que é tão importante quanto as publicações, né, e muitas vezes, provavelmente, mais importante, né, que nós o conheçamos. Então, essa experiência clínica possibilita, como a clínica na psicanálise, uma imersão nessa forma do sujeito construir o seu próprio eu, ou desconstruir o seu próprio eu, ou se autodestruir, de certa forma, ou buscar um caminho de autodestrutividade. Então, esse embate que existe entre a necessidade de construção e reconstrução desse sujeito, sendo que a desconstrução está muito ligado, muitas vezes, a um caminho de auto-engano, de autodestrutividade, foi uma temática que nós achamos que era extremamente interessante. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Jacó Goldberg. Mais uma vez, eu queria agradecer muito a presença, né, do Dr. Jacó Goldberg aqui na Universidade de São Paulo. E muito obrigado, Jacó. Fique à vontade. Bom, me cabe uma satisfação imensa estar presente hoje à noite aqui. E essa presença me remete a aproximadamente 30 anos atrás. Aproximadamente há 30 anos atrás, eu fui procurado pelo professor Shozo Motoyama, aqui da Universidade de São Paulo, com a proposta de criar o curso de Psicologia e História. Nós criamos o curso de Psicologia e História, que foi pioneiro e inédito em termos de Brasil, a convite do professor Shozo Motoyama. Esse curso, ele durou aproximadamente, na época, 2 anos, e mais tarde voltamos à questão da psicologia e da história. Dada a minha formação, eu sempre tive uma preocupação multifacética, eu transitei em todas as áreas da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, mas particularmente no núcleo mais da centralidade do humano, que é realmente aquilo que mais me fascina, mais me cativa. Passados 30 anos, o professor Dr. Sérgio Byron se refere a uma certa conduta que eu diria que fica entre guerrilheira e desordenada na área da ciência de minha parte, quando ele se refere à condição de testemunha e agente da história. Trabalhar a biografia de um indivíduo, levantar os processos de sedimentação de uma personalidade, não é meramente uma questão de antiga, é uma questão de moderna e é uma questão de futura. No momento em que você se debruça sobre o passado, de alguma sorte, você pauta o futuro.
E por isto é preciso muito cuidado com o fazer da história. Eu percebi isso muito cedo, muito jovem. Quando comecei a estudar, a trabalhar, a minha primeira profissão foi a advocacia, foi o direito. Eu fui um dos primeiros advogados que fui para a televisão brasileira. Na época, para a televisão Tupi. Eu fazia um programa vespertino, todos os dias, na TV Tupi. Eu achei fundamental criar essa ponte entre o saber e a ignorância promovida, provocada, estimulada, desejada e interesseira da população. Eu me lembro de uma frase de um estudioso de sociologia americano, Winslow, que ele diz assim, que para você controlar as imensas populações da explosão demográfica contemporânea, você precisa criar sociedades compostas de semi-débeis mentais. Porque só eles serão consumidores ávidos e que não terão juízo crítico. E consumidores ávidos, principalmente da cultura, da sua identidade, da sua formação, do seu desejo e do seu destino. E isto em termos singulares, individuais, em termos plurais, coletivos, de sociedade. Enquanto o professor fazia a exposição e fez de uma maneira, na minha opinião, extremamente brilhante, no sentido de compor esse mosaico, eu pensava no esforço impressionante da decomposição dessa paisagem, que é feita sistematicamente pelo saber organizado, pelo saber interessado, pelo saber manipulado. E eu me convenci. Essa é a ciência que, ainda mais do que o direito, ainda mais do que a medicina, o fazer a mente, aquilo que vulgarmente se chama fazer a cabeça, vai ser o campo de guerra do século XXI. E quando eu falo em campo de guerra, não é meramente uma questão de ideologia, nem mesmo de economia. É uma questão do poder em si, como aberração da condição humana. O delírio da onipotência, que é exercitado em todos os níveis, no nível do gênero, do homem contra a mulher, do adulto contra a criança, do homem contra o animal, do rico contra o pobre, do pobre contra o rico em outra circunstância, do branco contra o negro. A ordem da desordem, o dividir para reinar, de tal sorte que a divisão fica sendo tão abissal que, na minha opinião, num determinado instante, fica na fronteira da exaustão. E acaba, inclusive, se autodestruindo. Perde o significado inicial do anseio pelo poder. A aparência tem um significado mais profundo na psicanálise imagética, da manifestação da ausência através da presença. Eu não estou aqui presente. Eu não estou aqui presente. Não é esse 1,70 m e esses 70 e poucos quilos que estão aqui presentes. Nem os senhores estão aqui presentes, na minha opinião, por este corpo, por esta aparência, ou a do professor Byron. Eu estou aqui presente por todas as ausências da minha vida. E os senhores também. Aqui, os senhores só estão ratificando
Os senhores estão ratificando. Os senhores estão marcando ponto, como eu também estou marcando ponto. Quem está presente aqui é a moça que nasceu. Que cidade que você nasceu? São Paulo. São Paulo. Que bairro? Santana. Essa moça nasceu em Santana. Ela era uma menina. É aquela menina com sonhos, ideais, vontades, que estudou, trabalhou, viveu, morreu milhares de vezes na perspectiva búdica de que nós não estamos mais quando estamos, é que está aqui presente. E que está na expectativa da gente. E que quer encontrar esta imagem que só reflete esse Jacós, que o professor Bairro, inclusive no caminho vindo para cá de automóvel, virou para mim e disse: é este Jacó a respeito do qual você gostaria que eu falasse? E ele testemunha e poderá dizer se eu estou mentindo, que eu respondi: os demais eu já joguei no lixo. Os demais estão no passado, é o jantar de ontem. Tem uma passagem muito bonita do Salman Rushdie, no qual ele diz assim: o ser humano pode palmilhar toda a terra. Vocês sabem que ele foi vítima de um fatwa, que é uma condenação à morte por ortodoxos ou por radicais religiosos, né? E ele tinha uma preocupação muito grande com a sobrevivência dele. E aí alguém perguntou: mas você fica fechado, preso dentro da sua casa? Ele falou: não, eu ando pelo mundo. Eu só não vou no lugar aonde um dia eu fui feliz. E teve gente que não compreendeu. Para mim é muito óbvio. Aquele lugar não existe mais. O único lugar que não existe mais na vida é o lugar emocional no qual nós vivemos ontem. Quando Marcel Proust descreve A la recherche de temps perdu, cada detalhe da emoção que ele viveu, ele sim, na minha opinião, mais do que Freud, mais do que Lacan, joga a provocação do significado da retina, da memória, do arcaico que se constrói dentro de nós. E que este, na minha opinião, não tem efêmero, que este é para sempre. E que só este merece que nessa noite fria de São Paulo a gente se encontre aqui. É isso. Bem, bom, então eu quero mais uma vez reforçar aqui os agradecimentos à presença do psicanalista Jacob Goldberg. Eu acho que queria apenas reforçar esse encontro entre questões de uma vida vivida, né, questões que envolvem a biografia e a forma como ele relê isso, né, no presente. Questões de uma expressividade poética, porque eu sempre disse para o Jacó, quer dizer, a gente fica ouvindo muitas vezes, e a forma com que ele diz algumas frases, os momentos em que as pausas acontecem, eu não estou lhe analisando, por favor. Mas mesmo porque se fizesse isso, tomaria os honorários. Exato. Então, mas eu acho que há um elemento aqui extremamente importante, né, que é um saber expresso de várias formas, que eu acho que esse é o ponto central desse seminário, né? Esse encontro de saberes a partir de uma vida que já passou, de certa forma, um tempo suficiente para chegar a um nível de maturidade desses saberes que é raríssimo, né? E que a gente agora, evidentemente, com essa vida do Jacó já vivida, e essa vida vivida no momento em que ele nos fala, a gente tem que aprender, né? E quando eu digo a gente tem que aprender,
Eu falo por mim, evidentemente, mas falo também pela instituição universidade. Né? Então, muito obrigado. Muito obrigado a você.